eu quero refletir aqui sobre a ideia de que, às vezes, não é fácil pedir ajuda porque a outra pessoa não tá nem aí para ajudar. E ajuda de verdade é quando a pessoa tem generosidade, tem sensibilidade de enxergar o que a gente precisa para nos dar, ou pelo menos buscar nos dar aquilo que seja mais a ver com isso, né? Como se fosse um quebra-cabeça que se encaixa quase que perfeitamente, mas que existe uma sintonia ali. Ajuda não é simplesmente o desejo de ajudar, né? Simplesmente enfiar ali para outra pessoa aquilo que a gente acha muito legal, sendo que não é o que tem valor para ela ou não é o que de fato ela precisa. E sobre essa complexidade também dessa relação de ajuda, que muitas vezes está em a gente entender o que a gente precisa, entender o nosso momento, entender o que de fato seria uma ajuda ou não. E também a gente vai falar e vai refletir sobre a lógica de que às vezes a gente não vai saber o que precisa, a outra pessoa não vai saber, não vai ter ideia também do que é, que são os momentos em que a gente tá ali, perdida, sem saber o que precisa, a outra pessoa também não tem ideia do que a gente precisa, mas existe um interesse genuíno em entender, um interesse genuíno em ajudar, que não sei se ele dá conta da ajuda em si, talvez a gente possa concluir que ele não dá a necessidade ou não chega a suprir o que a outra pessoa precisa, né? No caso, a gente precisa, mas essa intenção genuína de ajudar, essa intenção de se colocar junto no problema ou de se colocar junto, disponível emocionalmente, às vezes já supre. Então, nessa dinâmica que a gente vai falar nesse episódio de hoje, eu espero que seja útil para ti, que possa te ajudar nesse sentido de entender o que tu precisa, de entender a tua relação com o pedido de ajuda e também validar muitas coisas que tenham a ver com essa dificuldade de receber ajuda. Porque algumas ajudas é importante a gente não esperar. Algumas ajudas é importante a gente não ficar ali, bobinha, ingênua, sabe? Achando que tá recebendo um super banquete, no fim é aquela história que tá recebendo lá migalhas. Então, às vezes receber ajuda é difícil e é bom que seja difícil, dependendo da situação. Dependendo da situação, não é bom que a gente se vulnerabilize, porque também se colocar numa posição de receber ajuda e receber algo que vai mais nos ferir ou que vai mais nos frustrar, às vezes pode nos deixar numa situação pior, sabe? Sem culpar ninguém, mas no sentido de reflexão mesmo. Então, às vezes é importante a gente se autopreservar. Muitas vezes a gente tem, entre aspas, dificuldade para receber ajuda numa determinada relação, porque intuitivamente a gente sabe que não dá para contar com aquela pessoa. Então, é mais bonito e talvez menos dolorido a gente pensar que, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu não gosto de ser muito vulnerável, do que a gente olhar que a outra pessoa tá indiferente ao nosso sofrimento, ou que a outra pessoa tá indiferente ao nosso problema, ou que a outra pessoa não tem noção, não tem condição de nos ajudar, que também é muito dolorido. Seja muito bem-vinda, sou a Ana Streit, sou psicóloga, mestre em psicologia e saúde, especialista em TCC, sou mãe e sou apaixonada por entender como a nossa história de vida influencia as nossas sensações atuais, as nossas relações atuais. Esse é o Você Também Se Precisa, o meu podcast que tem episódio toda segunda-feira, semanalmente aqui pra gente, para refletir sobre os impactos da nossa história, as nossas memórias no nosso hoje. Essa é uma das partes da psicologia que eu mais gosto de estudar e de conhecer. E aí, eu quero trazer esse assunto muito baseado numa frase que eu li essa semana. Infelizmente, eu desconheço a autoria, mas se tu souber de quem é essa frase, me manda aqui, por favor. Quando alguém te ajuda, mesmo estando com dificuldades também, isso não é ajuda, isso é amor. Olha que coisa mais linda essa frase. Nossa, eu achei assim incrível, porque isso é a vida, né? Esses são os relacionamentos da vida. Nossa, quando que a gente tá com tudo resolvido, tudo na nossa vida lá, check, check, check. E podendo, agora eu tenho tempo pra ir lá e ajudar a pessoa. Ou, quando, né, por exemplo, o meu marido precisa de mim agora, mas não agora, eu não posso, preciso adiar. E claro, né, tem níveis e níveis disso, mas
nem sempre a gente vai estar totalmente disponível para fornecer uma ajuda. Pensando aqui numa mamãe que acabou de ter um bebê, né? Eu lá no puerpério e o Rafa também, a gente, né, naquele caos ali no início, tentando se organizar, tentando entender como é que era aquela nova dinâmica, quem a gente era, baixando a adrenalina, os medos daquele bebezinho ficar bem, realmente sobreviver, né? E eu lembro de momentos em que todo mundo tinha necessidades ao mesmo tempo. Então, tava o Rafa lá sem dormir, eu sem dormir, ou às vezes eu tinha dormido melhor, aí eu morrendo de fome, aí o Mateu precisava mamar, ou o Mateu tava com dorzinho de barriga, ou, sei lá, a gente parava para sentar para comer uma coisa, daí o Mateu acordava, ou, agora tá todo mundo bem, ou enfim, agora a gente vai poder, sei lá, tomar um banho, fazer alguma coisa, daí a fraldinha suja e aquele choro de recém-nascido, né, desesperado. E nem sempre a gente tava lá, né, não dá pra ter esse ideal de que, eu tenho que estar plenamente bem e 100% no meu melhor momento para daí sim eu estar lá disponível para outra pessoa, porque isso nem sempre é possível. Às vezes é importante a gente poder colocar entre parênteses uma necessidade emocional nossa devido às circunstâncias. Mas, né, a diferença eu coloquei entre parênteses, mas eu sei o que é e eu logo vou fazer. Então, assim, olha, por exemplo, eu tô com fome, mas eu também não quero comer o meu almoço desesperada. Então, eu quero almoçar com calma, eu quero sentir o gosto das comidas, não quero só almoçar parecendo que eu tô comendo um papelão. E, ao mesmo tempo, acontecer alguma coisa, algum imprevisto que eu vou precisar resolver, mas eu tô com fome, mas eu quero resolver essa outra coisa, ou, por exemplo, alguém precisou muito de mim, seja uma criança, seja alguém importante da minha vida, ou, sei lá, alguma circunstância lá que exigiu que eu mudasse o foco, que eu priorizasse essa ajuda. O que eu posso fazer? Bom, eu posso comer, sei lá, alguma coisinha para não ficar morrendo de fome. Depois que eu resolvo, eu volto e almoço. Então, eu adio um pouco aquela gratificação ou aquele atendimento da necessidade em prol de uma outra ajuda. Isso, claro, é um extremo, né, da ajuda, mas que permeia essa ideia da ajuda como amor e tira a gente também desse ideal um pouco egoísta de que eu só vou fazer pelo outro se tiver numa circunstância ótima para mim. O que, não me entenda mal, eu sou muito defensora de uma vida autêntica, de uma vida com assertividade. Então, eu não gostei, eu posso falar que eu não gostei, eu fazer o que brilha meu olho, o que faz sentido para mim. Tudo isso, né, é muito importante, mas eu acredito que não só, porque senão fica uma vida meio vazia, ou às vezes assim, sem princípios, ou simplesmente nem sempre vai dar, né? Uma vida que a gente não consiga lidar com perrengues, não consiga ter resiliência, é uma vida em que a gente tá se colocando em muitos riscos, né? Uma coisa assim muito, muito melindrosa. Então, eu acredito nesse equilíbrio entre o que a gente precisa, entre o que a gente quer, entre o que as pessoas que a gente ama precisa e acredito muito em encontros. E a ajuda, a relação de ajuda tá muito nisso, né? Às vezes a gente vai ajudar o outro estando não 100%, né? Ou quando que a gente tá 100%. E também poder ter um autorrespeito de poder falar, olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não tô em condição. Porque senão a gente fica muito, eu preciso, eu não tô bem, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E daí a gente esquece de olhar pro outro, de realmente ter uma postura empática, de pensar assim, cara, nesse momento é importante eu colocar isso que eu sinto, não é de lado, não é eu engolir isso que eu sinto, é eu validar, olha, eu tô chateada, mas agora eu quero olhar, quero ajudar outra pessoa. Então, muito complexa essa conversa, mas eu acredito que precisa ter esse espaço também. E aí essa frase me trouxe o desejo de falar sobre essas relações de ajuda, sobre essa dificuldade em receber ajuda e tudo isso que permeia esse assunto. Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer para nossa reflexão é que ajuda efetiva, ajuda de fato, né? A ajuda não só o que eu gostaria que fosse uma ajuda, mas a ajuda realmente que acontece, ela exige sensibilidade. Então, se eu quero realmente ajudar, a primeira coisa é eu me colocar numa posição de empatia, é eu vivenciar, exercitar totalmente a empatia. O que a outra pessoa precisa, ou eu me arriscar de tentar descobrir o que essa pessoa precisa. Não colocar sempre tudo na mão dela. Me diz se tu precisa, o que tu precisa. Isso é legal.
É importante a gente dar esse espaço pro outro, né? Exigir, de certa maneira, do outro, olha, eu quero te ajudar, mas tu precisa me dizer como eu posso te ajudar. Tu precisa abrir esse espaço para que eu possa te ajudar. E, né, a gente também. Mas nem sempre é óbvio. E às vezes, se a pessoa fica perguntando assim, ou se a pessoa se coloca à disposição dessa forma, mas fica lá, sabe? Mas eu já me ofereci, né? A pessoa que não quis. Isso também é importante a gente entender. Tem o nosso limite ali, mas às vezes a gente tenta, a gente arrisca, como uma mãe tentando atender a necessidade de um bebê ou as necessidades de um bebê. Ela nem sempre vai conseguir de primeira. E o bebê não sabe dizer o que ele precisa, mas a mãe, com sensibilidade, empatia e disponibilidade emocional, ela busca, ela tenta até que ela percebe que algo foi melhor ou pior, algo funcionou e ela vai tentando. Então, né, obviamente que não vale só ofertar a ajuda. E um outro ponto é que a ajuda só acontece quando a pessoa realmente se sente ajudada. Quando realmente algo muda na outra pessoa. Algo acalma, algo acolhe. Pensa num bebezinho que estava lá chorando desesperado, agora ele parou de chorar, nem que seja por um momento, ou o choro dele mudou, ficou um pouco mais ameno, né? Então, às vezes assim, um bebê que tá com cólica, a mãe não conseguiu resolver a cólica, não resolveu a dorzinha de barriga do bebê, mas ela consegue dar um colo e ele consegue estar mais aconchegado diante da dor. Não foi resolvido totalmente o problema, porque às vezes é um problema ali circunstancial do momento, né? Precisa um amadurecimento do corpinho do bebê, mas aquele colo é tudo que a mãe pode fazer. Então, é uma ajuda que ela supre. E quero também dar um exemplo do que não seria ajuda, né? Pensando aqui numa pessoa que tá lá nesse momento de acabou de ter um bebê, ou tá vivendo um luto, ou ela tá muito sobrecarregada, ou fez uma cirurgia, enfim. Aí, essa pessoa que tá precisando de ajuda recebe, então, uma pessoa interessada em ajudar. E vamos supor que essa pessoa interessada em ajudar, ela se disponibiliza de fazer comida. Perfeito, eu fico pensando aqui, nossa, se alguém me oferece assim, Ana, posso ir aí cozinhar pra ti hoje, tal dia, ou me diz que dia que fica bom, semana que vem e tal, ou posso ir aí fazer um bolo pra ti que tu vai gostar, eu posso te levar um bolo, eu posso comprar um bolo pra ti, sei lá, envolvendo comida, né, tão bom. E aí essa pessoa chega na casa, então que ela vai oferecer essa ajuda, seja uma amiga, seja um familiar, enfim, e ela, ao invés de ir lá fazer a comida, ter, né, uma mínima ajuda ali de onde estão as coisas, ou o que ela poderia fazer, um mini direcionamento, se for possível, né, ou enfim, essa pessoa fica demandando orientações constantes. Então, vamos supor que tá a pessoa lá, deitada no sofá, pós-operada, e a outra lá na cozinha. E essa que tá na cozinha fica toda hora perguntando, qual panela eu posso usar? Onde tá o óleo? Qual o sal que eu pego? O que eu faço? Essa massa ou essa massa ou essa massa, ou como tu faz tal coisa, como que eu faço tal coisa, como que eu faço tal coisa, talvez a pessoa que tá deitada lá no sofá, ela vai ter um cansaço mental de ficar direcionando, e tem coisas que a gente não sabe dizer, que a gente é mais fácil ir lá pegar e fazer, né? Por exemplo, massa. Eu às vezes nem sei quais os tipos de massa que tem para eu poder falar para a pessoa, né? Então é mais fácil eu levantar e lá olhar, pegar e alcançar para a pessoa. E às vezes, todo esse direcionamento, ele não vai servir como uma diminuição da sobrecarga dessa pessoa. Vai servir mais como um cansaço. E talvez toda essa dinâmica não seja suficiente para atender a necessidade de auxílio dessa pessoa que estava precisando de ajuda. E aqui entra um outro ponto, que é, qual é a ajuda que a pessoa está precisando? Especificamente, o que ajudaria ela? Que atitudes que ajudariam ela? Que coisas que outras pessoas poderiam fazer que seriam boas para diminuir a sobrecarga dessa pessoa? Porque às vezes a gente tem que ser bem específico nisso também. E às vezes a pessoa que está tentando ajudar tem boa intenção, tudo bem às vezes não ser efetivo numa ajuda, desde que ela tenha a humildade de verificar se aquilo ali foi uma ajuda ou não. De entender, olha, eu vi que hoje eu estava muito atrapalhada aqui na cozinha, queria te ajudar, mas eu não sei se eu ajudei de fato, e me fala como que poderia ter sido melhor. E muito importante conseguir enxergar a intenção de ajuda da outra pessoa, né? E essa é uma situação específica, hipotética, que a gente poderia pensar, bom, mas a pessoa pelo menos tentou ajudar. Sim, ela tentou, mas ela ajudou
ou ela gerou mais problema, ou ela gerou mais demanda? Esse é o nível de reflexão que a gente pode chegar, né? Que é, nem sempre a intenção é suficiente. E justamente poder entender isso e reconhecer isso faz com que a gente possa se colocar de uma forma mais humilde, talvez mais leve diante das ajudas, né? Que é simplesmente verificar, olha, isso te ajuda? Isso te ajudou? E a gente ter humildade de ouvir, não ajudou. Por que que não ajudou? Porque eu fiquei muito envolvida em te falar o que tu precisava fazer, eu te direcionar. Eu gostaria que tu pudesse ter mais autonomia em fazer qualquer massa, em fazer como tu achasse. Se eu não gostasse, depois a gente ia ver, eu ia lidar com isso. Então, não é exigir uma perfeição da outra pessoa ou ficar ali mimada, né, melindrosa diante do que a outra pessoa tá fazendo, crítica, hipercrítica, mas é realmente a gente poder entender se aquilo tá sendo bom, no final das contas, se tá sendo efetivo ou se não. E, obviamente, ter muita gratidão com a intenção, considerar a intenção da outra pessoa, que é algo muito importante também nas dinâmicas relacionais. Muitas vezes a dificuldade em pedir ajuda tá nessa complexidade, porque não é toda a ajuda que a gente pede ou que a gente deixa claro como a gente gostaria ou o que a gente precisa que a gente vai receber de forma que a gente sinta que foi ajudado, isso é um ponto, né? Isso também entra a questão de delegar tarefas, isso também entra na questão da vulnerabilidade, em a gente poder abrir mão de fazer algumas coisas, abrir mão um pouco do controle, então esse é um aspecto bem importante, né? Não é toda ajuda que a gente pede ou que a gente abre um espaço para ter que de fato vai ser uma ajuda, e é assim, é do jogo, né? A gente não precisa ter essa idealização ou essa postura mais infantil, talvez, de que toda ajuda que a gente pede, a gente vai receber como a gente idealizou, como a gente mereceria também, né? Porque tem esse aspecto também, nem sempre a gente deixa de se sentir ajudada por um capricho ou por uma repetição de padrão. Às vezes a gente deixou de ser ajudada, às vezes a gente não se sente ajudada porque de fato a gente não foi, né? Então tem esse ponto. Mas uma outra questão da dificuldade em receber ajuda é que ela tem um aspecto de identidade. Na identidade de algumas pessoas, e eu me incluo, elas se veem como as pessoas que aguentam. Elas se veem como as pessoas que resolvem. E quando a gente pede ajuda, ou quando a gente percebe assim, poxa, eu preciso de ajuda, seria bom uma ajuda aqui, eu não dei conta disso, eu não tô conseguindo isso, eu tô sobrecarregada. Isso se choca com essa sensação, essa percepção de que eu tenho que dar conta de tudo. Ou de que eu gosto de dar conta de tudo, ou de que eu sou a pessoa que dá conta. Eu sou a pessoa que os outros pedem ajuda. Eu sou a que está sempre pronta para ajudar. Isso da dificuldade em receber ajuda, dificuldade em entender como que eu poderia ser ajudada, não tem só a ver com orgulho, não tem só a ver com pressa, não tem só a ver com desconexão, tem a ver com isso que pega na nossa identidade também, de eu querer me resolver sempre e me relacionar como se eu nunca precisasse de ajuda, como se eu nunca precisasse me colocar nessa posição de ajuda que muitas vezes é vista com essa inferioridade, porque tem esse aspecto da vulnerabilidade. Só que a gente também pode ressignificar isso, de quem ajuda não ser esse super homem, essa super mulher, mas, trazer mais para o nosso dia a dia essa questão da ajuda como inerente ao ser humano, né? Como a gente se ajudar e ajudar o outro como uma coisa fluida, né? Não eu te ajudei tendo um peso e agora, nossa, eu preciso ser ajudada tendo um outro peso. Mas deixar essa dinâmica mais natural, né? Uma coisa mais de retribuição, uma coisa mais também generosa, né? De eu não ficar contando toda a ajuda que eu dou e ao mesmo tempo que eu não me coloco tão acima como alguém que dá conta sempre ou que sempre tá ali ajudando, eu também não preciso colocar lá para baixo quando eu preciso de ajuda, quando eu não dou conta, deixar uma coisa mais fluida diante do significado que a gente dá para dar e receber, né? Essa coisa da ajuda, da vulnerabilidade mesmo na nossa vida, né? Tornar isso mais natural. Ainda dentro dessa reflexão do sentimento bom da gente ser aquela pessoa que ajuda ou que dá conta, que aguenta,
que nem sempre ele é algo saudável ou algo que assim, que óbvio, em alguma medida isso é bom, mas quando é rígido demais, aí sim é um problema, né? Mas eu queria trazer para a mesa do nosso debate aqui a sensação boa que é a gente oferecer ajuda e a outra pessoa se sentir ajudada. Como se a gente não hierarquiza, quando a gente não pesa essa dinâmica, como fica algo bonito das relações, como fica algo de vínculo, de conexão, né? Quando a gente consegue olhar por esse lado de um significado mais fluido. E quando a gente é essa pessoa que nunca precisa de nada, quando a gente é invulnerável às ajudas, a gente também tá deixando as pessoas à nossa volta, de certa forma tá privando as pessoas à nossa volta de se sentirem bem por ajudar, de serem pessoas que vão ter essa sensação boa de utilidade, de valor, de nos oferecer uma ajuda, porque ajuda é como aquela frase, ela não é só, uma caridade, uma coisa assim, tá pobre coitado lá que eu vou ajudar dando uma camiseta que tá tão suja, tão suada, tão rasgada, tão manchada, que serviria para pano de chão e eu tô dando para outra pessoa. Não, isso não é ajuda, né? Isso às vezes até é ofensivo. Mas um movimento de ajuda, de fato, uma coisa de partilha, de doação, pode ser algo muito bonito pra gente viver naquela relação. Nesse sentido do vínculo também, a relação de ajuda e a dinâmica que fica na ajuda, às vezes, ela se dá por um contrato invisível. Então, eu te ajudei uma vez, meio que tu fica me devendo algo, né? E algumas pessoas, elas querem passar pela vida como se elas não precisassem de ninguém. Só que a gente precisa sim, mesmo que seja uma ajuda paga, a gente se coloca em situações vulneráveis, muito mais do que às vezes a gente tem consciência, simplesmente por estar vivendo. Então assim, eu só tô gravando esse episódio aqui porque eu tô vulnerável à empresa que eu tenho internet. Então, eu tenho internet todos os dias na minha casa, eu nem percebo que eu tô na mão, vamos dizer assim, ou que eu conto com a ajuda, conto com o serviço dessas pessoas que disponibilizam a internet. Eles não são a única empresa, existem outras empresas, então eu tô numa posição mais favorável, mas ainda assim eu preciso dessas pessoas. Se eu quero comer fruta, eu preciso que alguém de uma fruteira do mercado compre as frutas, porque eu não sei como que eu teria mamão se não fossem essas pessoas. Então, poder relativizar também essa questão das ajudas como algo fluido é tão importante. Um outro ponto aqui que eu queria trazer é que nem todo pedido de ajuda é um pedido de serviço ou é um pedido de uma ação concreta. Alguns pedidos de ajuda são pedidos de presença. Às vezes eu não quero ou eu não preciso, eu não espero que a pessoa resolva o meu problema. Mas, em algum lado dentro de mim, eu tô pedindo a companhia dela enquanto eu passo por aquele problema. Nem sempre eu tô pedindo para a pessoa tirar aquela situação que eu tô vivendo. Mas às vezes eu tô ali com ela, compartilhando uma dificuldade ou pedindo uma ajuda, que seja uma escuta, que seja uma ajuda, uma tentativa de ajuda, porque eu quero que ela meio que seja testemunha da minha não perfeição, né? Eu quero que ela continue do meu lado, mesmo eu sendo alguém que tenha dificuldades, que tenha problemas. Eu quero baixar a guarda nesse sentido. Então, às vezes, a gente não tá exigindo que o outro resolva tudo da nossa vida, deixe a nossa vida perfeita. Por mais que talvez a gente gostaria disso num sentido mais infantil, mas às vezes a gente está pedindo para a pessoa nos fazer companhia diante daquele tumulto da nossa vida. Talvez pensando aqui na situação lá da amiga que fez uma cirurgia e que tu foi lá na casa dela para fazer comida, enfim. Talvez a pessoa não tá esperando a comida em si, ou talvez possa fazer alguma outra comidinha na tua casa e levar para ela, ou mandar uma teleentrega de alguma comida, mas talvez ela queira a tua companhia, talvez a tua companhia silenciosa, talvez simplesmente a tua presença. Sabe? E a gente às vezes se exige ter o melhor papo do mundo ou, sei lá, ter a conduta mais divertida e tal, e a pessoa só quer estar ali simplesmente se sentindo vista ou, enfim, quer estar junto. E esse é o nosso último tópico da conversa, mas ele é voltado para as pessoas que se identificam com essa dificuldade de pedir ajuda, que não lembram de pedir ajuda, que não sabem o que precisam, que não conseguem nem
saber para quem pedir, enfim, estão totalmente inexperientes em pedir ajuda ou delegar, enfim. Quase que num mantra a gente vai repetir que o momento certo de pedir ajuda às vezes é tarde demais. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o momento de pedir ajuda, ele vai ser intuitivo. A gente vai sentir assim, ai, agora eu preciso de ajuda, e aí eu vou falar pra pessoa, ela vai vir me ajudar e vai dar tudo certo e perfeito. Às vezes o momento de ajuda vai parecer que é cedo demais. Às vezes a gente vai ter a impressão assim de que, ai, eu aguento mais um pouco, ai, eu vou tentar mais uma coisa aqui sozinha, eu consigo ir levando mais um pouco assim. E a gente não se percebe que a ajuda já poderia ter vindo. E nessa de ir aguentando, nessa da gente se virando, às vezes a gente vai se desconectando, inclusive, do que ajudaria. E aí, o que era um problema desse tamanho, sei lá, um problema só com a comida ou com, sei lá, alguém que pudesse ir na tua casa e lavar todas as roupas da semana ou te ajudar numa tarefa simples lá, vira um troço gigante porque muitas coisas foram se acumulando. E aí, a gente torna esse processo de pedir ajuda muito mais impossível, né? Ou cada vez mais impossível. Por isso que é importante a gente enxergar que às vezes a gente vai sentir que não precisava. A gente vai sentir que é cedo demais. Mas tudo bem, porque a gente vai estar se preservando. Uma coisa que eu gosto de pensar é assim, bom, eu vou ir atrás dessa ajuda. Se eu achar que é desnecessária, se eu achar que eu daria conta melhor, bom, numa próxima eu faço daí sozinha. Numa próxima eu faço do meu jeito, eu tento uma outra alternativa. Mas dessa vez eu vou pedir essa ajuda antes de estar desesperada. Porque às vezes a gente espera estar desesperada para pedir ajuda. E eu não tô aqui culpando, né, as pessoas no sentido de que, ai, por que tu não preveu? Ou por que tu não pediu antes, né? Não é nesse sentido. É no sentido bem específico de uma sensação de que ainda não precisa, ainda não tá ruim o suficiente, ainda a gente aguentaria um pouco mais. É sobre essa sensação específica, não é pra gente se culpar pelo que passou, mas a gente tá muito atenta de quando vier essa sensação de novo, né? Por exemplo, eu lembrei agora de quando eu comecei a dar supervisão para outras psicólogas, que seguido vinha alguém precisando de supervisão e era uma coisa assim desesperada de hoje para amanhã. Assim, era uma coisa, nossa, a pessoa precisava de uma supervisão e não importava o horário que eu tivesse. E eu entendo que às vezes a gente tem mesmo esse caráter de urgência, né? Mas o que eu reparei eram pessoas que só buscavam supervisão quando estavam diante de uma situação muito ruim na clínica. Elas não tinham o hábito de fazer supervisão para se melhorar, para se cuidar, para até ter ajuda no sentido de, cara, tu tá indo no caminho certo, é isso aí mesmo, de ter um gostinho mais prazeroso com a profissão. Não, as pessoas elas só iam porque estavam no desespero. E às vezes a gente lida com as ajudas nesse sentido, a gente espera demais, a gente aguenta demais. E aí, obviamente, que pedir ajuda fica muito difícil, porque a gente já tá num nível de vulnerabilidade grande quando a gente vai pedir. Aí a gente não tem gordura para se a outra pessoa não oferecer ajuda como a gente gostaria, ou para os percalços do caminho, ou para até as indisponibilidades naturais da outra pessoa, né? A gente tá lá no fiapo do aipim, e aí a ajuda precisa ser quase que, nossa, de ninja para que a gente se sinta ajudada, né? Então, por isso que desconfiar da nossa sensação de que tá tudo bem pode ser um primeiro passo. Mas muito obrigada pela companhia até aqui, por a gente viver juntos, né, esse projeto de ter um podcast que é justamente voltado para a gente olhar para o que a gente precisa, né, que vai na contramão dessa dificuldade de pedir ajuda, nessa dificuldade de se vulnerabilizar, que é o você também se precisa, a gente poder fazer esse exercício. O que eu preciso hoje? Será que hoje eu preciso dormir mais cedo? Será que hoje eu preciso, me desconectar, olhar uma série? Será que hoje eu preciso comer uma comidinha saudável de jantar? Será que hoje eu preciso comer uma coisa assim bem gostosa, só pelo sabor, bem infantil mesmo, abrir traquinas e fandangos e tomar um refrizão lá e me sentir desencanada com a comida? O que será que eu preciso hoje? Será que eu preciso me organizar para conseguir fazer supervisão, para eu me sentir segura em algumas dificuldades com a minha profissão? Será que eu preciso organizar minha rotina para colocar mais leituras, que é algo que me faz tão bem? O que será que eu preciso? Será que eu preciso de ajuda para entender o que eu preciso?
Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Segunda que vem estaremos aí. Um beijão e até o próximo episódio.